Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 3, do verso 16 até o verso 21. Diz assim a palavra do Senhor: Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguídas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Vamos orar. Nosso Pai Celestial, queremos mais uma vez expressar a nossa gratidão, queremos te dar graças nessa hora quando nos ajuntamos na tua casa para celebrar o teu nome, e queremos te agradecer porque temos liberdade de fazer isso. Temos também um local reservado para que juntos possamos glorificar o teu nome através das nossas expressões de culto, do nosso louvor, nossas orações, e também da nossa participação na ceia do Senhor, e também pelo privilégio especialíssimo de ouvir a tua palavra. Muito obrigado pela bênção de tê-la, e pedimos que o Senhor nos abençoe nesta noite, nos ajudando a compreendê-la, que teu Espírito ilumine nosso entendimento, nos trazendo clareza a respeito da passagem que acabamos de ler. Não apenas isso, que teu Espírito aplique as verdades da tua palavra aos nossos corações. Nós sabemos que essa competência é exclusivamente tua. E é por isso que oramos, buscando a tua face, para suplicar que o Senhor nos dispense o seu favor, a fim de que tenhamos um comportamento que seja digno diante da tua face, e também para que o Senhor, na sua misericórdia, se lembre de nós, nos abençoando com a aplicação da tua palavra aos nossos corações. Em nome do Senhor Jesus é que nós choramos. Amém. Podem sentar, irmãos. Talvez este seja o texto mais difícil do Evangelho de João. Pela seguinte razão: nele se acha a mais gloriosa síntese do Evangelho da salvação. Não é fácil para um pregador encarar João 3,16. E eu confesso aos irmãos que é a primeira vez que eu estou pregando desse texto. Eu procurei um esboço velho para me ajudar e não achei. E a conclusão é simples. Eu nunca preguei sobre esse texto. E não é sem razão que Lutero chamou João 3,16 de a Bíblia em miniatura. Você já viu como isso é complicado para o pregador? Ele vai pregar sobre a Bíblia em miniatura. Nenhum pregador, e eu não vou fazer isso, deveria pedir desculpas ao pregar sobre
esse texto, especialmente abordando esse verso, ficando infinitamente aquém da exposição do seu verdadeiro significado, que é insondável. Se nós juntássemos todos os sermões que durante toda a história já foram pregados sobre João 3,16, nós poderíamos dizer com toda razão, se fizéssemos uma síntese de toda a abundância de literatura que foi escrita sobre este versículo, nós teríamos apenas o início do prefácio daquilo que verdadeiramente nós encontramos aqui neste versículo de significado imensurável, inesgotável, insondável, com a absoluta certeza. Além disso, irmãos, é difícil decidir se o parágrafo que nós acabamos de ler é uma continuidade do diálogo que Jesus está travando com Nicodemos, ou se é um comentário expandido do próprio evangelista aplicando aquilo que Jesus Cristo procurou transmitir para aquele nobre fariseu, e comentário que ele estava oferecendo para os seus leitores, para quem ele estava encaminhando o seu tratado teológico. A minha convicção é de que não é a continuidade do diálogo, até porque nós temos um monólogo. Nicodemos não participa aí desses versículos. E é provável que a conversa que Jesus teve com Nicodemos se encerrou no versículo 15. Como de fato nós temos a indicação na nossa versão, na revista e atualizada. E nos versículos 16 a 21, você tem o evangelista João fazendo uma aplicação do significado desta conversa para o leitor. E eu fiquei convencido disso por duas evidências que nós encontramos nesse texto. E a primeira evidência é a seguinte: você tem aí a palavra unigênito que aparece algumas vezes no Evangelho de João. E em nenhum lugar onde você tem a ocorrência desse termo, ela aparece nos lábios de Jesus fazendo referência a si mesmo. E a outra evidência você tem aí em João 3,16, quando o autor disse, porque Deus amou ao mundo, e você não vai ter no Evangelho de João Jesus Cristo fazendo referência ao Pai com esse termo Theos, traduzido para nós como Deus. Logo, parece mais correto nós concluirmos que nós temos aqui um comentário expandido do próprio evangelista, procurando responder uma questão que talvez os leitores daquilo que ele escreveu sobre o encontro de Jesus com Nicodemos estivessem prontos a fazer em termos de pergunta. Qual é a explicação última? Qual é o supremo fundamento da salvação? Como é que Deus pode perdoar pecadores na condição em que os homens se encontram? E essa é a primeira lição que nós encontramos nesse texto. A explicação última da salvação não é nada menos, eu não combinei nada com o liturgo, é nada menos do que o desconcertante amor de Deus pelos pecadores. Essa é a explicação última. E nós podemos dizer que o comentário que o evangelista faz aqui é magistralmente aplicado à figura de Nicodemos. Mas preste atenção, Nicodemos não é simplesmente um objeto único desse amor desconcertante de Deus. Nós já ficaríamos surpresos
de ver um homem como Nicodemos sendo salvo. Mas Nicodemos é um representante da nação da aliança que estava muito distante daquele padrão de espiritualidade que deveria seguir. Os judeus. Mas Nicodemos também é um representante de toda a humanidade decaída. E eu espero que você se identifique com ele, porque Nicodemos também nos representa. Quem aqui é orgulhoso, levante a mão. Eu já estou com a minha mão levantada. Quem aqui é covarde? Já estou com a minha mão levantada também. Quem aqui é ignorante? Eu levanto as duas. Irmãos, e por último, quem um dia já esteve perdido, pensando estar achado? Se eu pudesse levantar meus pés, eu levantava também. Não é? Irmãos, essa é precisamente a condição de Nicodemos. É um homem orgulhoso, covarde, ignorante e que estava perdido. E aqui então jaz o impasse que talvez estivesse na mente daqueles leitores do quarto evangelho. Como então é possível que um Deus infinitamente santo e justo pode salvar pecadores numa condição dessa natureza? E o evangelista inspirado responde, preste atenção, de forma inspirada. E se ele responde de forma inspirada, a sua resposta é insuperável. Nenhum homem conseguiu dar uma resposta tão maravilhosa como o quarto evangelista deu. Deus, mesmo sendo infinitamente santo e justo, Ele salva pecadores, rebeldes, inimigos seus. Salva porque Ele tem um amor desconcertante. É o que você tem aí no versículo 16. E preste atenção, não foi um amor no sentido teórico que Deus demonstrou para com a humanidade, mas um amor que teve uma realização histórica na pessoa do seu Filho, envolvendo a encarnação, envolvendo a sua vida, envolvendo a sua morte, envolvendo a sua ressurreição, envolvendo também a sua entronização. Mas talvez se você pergunte qual é o foco então da resposta de João aqui, certamente é a cruz, que você tem aí no versículo de número 16. E pensando naquele magnífico espetáculo, nós podemos deduzir algumas coisas sobre este amor desconcertante que nós jamais conseguiremos descrevê-lo de forma apropriada. Sempre nos faltarão palavras, mas a gente tem que dizer alguma coisa. Todo pregador tem que dizer alguma coisa ao passar por esse texto. Ele não pode pular. Eu fiquei imaginando o que poderia dizer. Irmãos, esse amor que é desconcertante, preste atenção nisso, foi uma deliberação espontânea da Trindade. Essa é uma primeira característica. Foi uma decisão tomada na eternidade, no conselho do Deus Trino. Preste atenção nisso. Sem que a divindade, na eternidade passada, estivesse obrigada a decidir agir assim. Mas por que isso é importante? É importantíssimo. Porque do ponto de vista bíblico, doutrinário, teológico, amor não é uma paixão romântica. Não é. Amor é um ato voluntário da vontade.
Preste atenção que João 3,16 começa com o verbo no passado. Deus amou. Porque Deus amou o mundo. Amou quando? Na eternidade passada. Quando Ele decidiu fazer de pecadores indignos os objetos do seu amor, sem que Ele estivesse obrigado a agir assim. Preste atenção que é por isso que a Bíblia nos ordena amar com verbos no imperativo. Prestou atenção? Quando você tem no Evangelho de João o mandamento do amor, está no imperativo. Quando você vê lá em Efésios, o apóstolo Paulo dizendo para os maridos amarem as suas esposas, é uma ordem. Significa dizer que essa decisão espontânea, voluntária da vontade, de devotar a afeição, a melhor que você possa imaginar, pelo objeto que você livremente escolhe, é algo que está dentro dos limites da sua responsabilidade. Você não pode se esquivar, dizendo, olha, está fora das minhas condições a agir dessa maneira, porque todas as ordens de Deus são possíveis. E se Deus nos manda amar, é porque nós podemos obedecer. Irmãos, foi uma afeição incondicional. Esse amor desconcertante decidiu amar pecadores sem méritos, sem crédito. E Paulo fala disso em Romanos 5:8, quando diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Por que é isso importante? É importantíssimo, porque nas Escrituras, amar não é uma transação interesseira entre investidores. E tem gente que imagina nos seus contratos afetivos uma espécie de troca-troca, de fisiologismo afetivo. A Bíblia diz que isso não é amor. Amor é uma decisão da vontade que decide demonstrar toda a profundidade da sua afeição para aquelas pessoas que não merecem e não fazem por onde merecer. O amor de Deus e o amor que nós devemos procurar demonstrar para com as pessoas deve ser um amor apesar de. Não é em função de alguma coisa que a pessoa é, ou faz, ou deixa de fazer. É, portanto, uma afeição incondicional. Mas é também uma graça infinita. E aqui faltam palavras para a gente explicar isso. Diz o poeta sacro: tanto Deus me amou, por isso Ele deu, não o que sobrou, mas o melhor que era seu. Essa é uma música que infelizmente nós não cantamos aqui. Uma música do Asaf. Ele diz, olha, Deus amou tanto que Ele deu não aquilo que lhe sobrou, mas aquilo que era o melhor seu. Irmãos, é verdade. E você tem no versículo 2 traços de superlatividade. Um aqui o liturgo já mencionou. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Não temos como explicar isso. É o infinito. De tal maneira. E mais do que isso, você tem Deus amando de tal maneira, entregando para a resolução do problema eterno dos pecadores, nada menos do que o seu próprio Filho. Filho unigênito. A compreensão disso é imensurável. E por último, é um amor universal. E aqui a gente pode ter a absoluta certeza
que o evangelista está dando uma beliscada em Nicodemos. O amor da salvação não está limitado pelas estreitas fronteiras raciais da nação da aliança. O amor que salva, é o que diz o versículo, escolheu o mundo como seu objeto, de todas as tribos, de todas as línguas, de todas as raças, de todos os povos. Não há limitação para esse amor. Deus ama o mundo não com um amor egoísta, mas com um amor altruísta que não reconhece fronteiras de qualquer espécie, para salvar homens de todas as idades, de todas as raças, de todas as culturas, de todas as famílias que você tem na face da terra, não só judeus, mas também gentios. E esse é o amor maravilhoso descrito aqui pelo evangelista, para nos dizer que a explicação última da salvação é essa desconcertante afeição de Deus por pecadores indignos. Mas a segunda lição que nós encontramos no texto, a partir do verso 17 em diante, é que a fé que salva e a descrença que condena tem características bem marcantes e distintas. É a que o evangelista procura descrever aqui nesses versículos. Ou seja, essas duas realidades, a da salvação e da perdição, não são condições tão nebulosas, tão difíceis de serem discernidas, como nós gostaríamos até que fossem. Na verdade, essas duas condições são mais objetivamente observáveis, como nós muitas vezes não reconhecemos. E um dos objetivos centrais do quarto evangelho é traçar de forma clara, objetiva, presta atenção. O evangelista João tem o seu propósito definido lá no capítulo 20, verso 31, dizendo o seguinte, que ele escreveu esse quarto evangelho colecionando uma série de 7 sinais para que aqueles que já eram crentes pudessem ter a sua fé confirmada. Mas preste atenção, como isso é óbvio. Todas as vezes que você apresenta indicadores, critérios, características na vida daqueles que são verdadeiros crentes, por uma razão muito óbvia, você também está descrevendo aqueles que não são crentes. Basta que você vire o carbono, veja o avesso, veja o que está sendo dito de forma contrária. E você, ao descrever a condição dos crentes, se você pensar de forma invertida, você vai ter condições de ver também qual é a condição dos homens incrédulos. Isso é lógico. E aqui nessa passagem, essa espécie de raciocínio aparece de forma muito objetiva, muito clara, porque, na verdade, João tem o propósito de traçar uma diferença radical entre aqueles que creem e aqueles que permanecem incrédulos. E preste atenção nisso. O Evangelho de João foi escrito tratando de sinais que ele próprio colecionou para mostrar a realidade da salvação. Mas a incredulidade do coração dos ímpios não é removida simplesmente pela observância
desses sinais que foram realizados por Jesus. E quais os contrastes que nós aprendemos aqui nesse texto? Veja lá, o primeiro deles, quando você olha para um homem crente, especialmente naquele momento do ministério terreno de Cristo, Nicodemos chegou dizendo que tinha visto sinais, as maravilhas realizadas por Jesus, ou seja, ele tinha se defrontado nada menos do que com a personificação desse amor desconcertante, que é o próprio Mestre, o próprio Senhor Jesus. E o evangelista vai dizer, tanto aqueles que creem como aqueles que vão permanecer incrédulos, eles lidam com o mesmo fundamento desconcertante da salvação. Eles se defrontam com esse amor indescritível e imensurável. Mas olha que o evangelista diz, apesar deles se defrontarem com o mesmo objeto, com a mesma pessoa, com a mesma revelação, eles reagem de maneira diferente, distintas. E aqui se destaca uma das características mais notáveis, irmãos, do cristianismo bíblico, o seu intransigente compromisso com uma agenda ousada de testemunho público. E mais ainda, nós podemos dizer que a fé verdadeira é aquele tipo de religião que está comprometida com o mais amplo possível anúncio da mensagem da salvação, centrada no amor de Deus que foi demonstrado na pessoa do seu Filho. Essa é a verdadeira religião. Preste atenção, a religião verdadeira não é um grupo fechado, que guarda só para si uma mensagem infinitamente preciosa, cujo conteúdo só vai ser compartilhado, dividido com aqueles que o próprio grupo elege como pessoas especiais. O verdadeiro cristianismo está muito longe disso. Essa é uma característica, essa é uma definição de seita. Seita é quando um grupo de pessoas se junta e se fecha e se autoproclama como sendo uma comunidade especial que está agora guardando uma mensagem ou um tesouro que só deve ser compartilhado entre eles. Quando qualquer grupo que se chama igreja se comporta assim, ela perde uma das características mais distintivas da fé cristã, que não é se voltar para si mesma, mas é se voltar para o mundo. Porque o amor desconcertante de Deus não é um amor introspectivo, mas o amor desconcertante de Deus é para ser compartilhado com todo mundo, com aqueles que estão lá fora. E esse é um compromisso intransigente da fé cristã. Esse não é o projeto de Deus para o seu povo fechar-se numa comunidade parecida com uma seita. Desde o Antigo Testamento, o Senhor resolveu usar poderosos faróis de comunicação para transmitir para os homens a sua verdade salvadora. Deus mandou profetas, Deus fez com que homens pudessem revelar o caráter e a obra do Messias. Ele usou também símbolos para compartilhar a mensagem da salvação e também o anjo do Senhor. Mas agora, o evangelista João diz o seguinte: o próprio Deus extrapolou as medidas nesse seu compromisso infatigável de compartilhar com o mundo todo
a mensagem poderosa da salvação. Preste atenção nisso. Profecias, tipos, símbolos e a própria aparição do anjo da aliança no Antigo Testamento, nós podemos dizer, são faróis poderosíssimos da revelação divina, apontando não apenas para a pessoa do Salvador, mas para a obra que ele iria realizar. Mas agora o Altíssimo vai, me perdoe a expressão, mas para que a gente entenda, ele vai arrebentar a boca do balão. Sabe o que é que Deus vai fazer? Ele vai fazer com que o Verbo se torne carne. O seu Filho unigênito assuma a nossa natureza. O amor desconcertante de Deus, que está sendo transmitido através dessas poderosas agências do Antigo Testamento, vai se transformar agora numa pessoa. Esse amor desconcertante vai ser personificado. É isso que João está querendo dizer aqui. E ele está dizendo isso para colocar todos os homens na categoria de indesculpáveis. Porque João está dizendo, o Verbo se fez carne. Ele habitou entre nós. Nós vimos a sua glória. Nós percebemos a sua radiância. E você tem aqueles que, como Nicodemos, estando na condição de terrivelmente perdido, esse homem vai sair das trevas para a sombra. E no final do Evangelho de João, ele vai aparecer como um homem na luz, convertido. Preste atenção nisso. Os homens se perdem não é porque não tiveram oportunidade de contemplar a luz. Porque a luz está diante tanto de crentes como de descrentes. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Irmãos, a grande comissão nada mais é do que o decreto do Salvador, dizendo para todos aqueles que são reconhecidamente seus discípulos, esse é o seu compromisso. Você tem que falar para as pessoas que estão perdidas nas trevas desse amor desconcertante de Deus. O cerne, o propósito do decreto da grande comissão foi nos jogar no mundo para dizer que Deus amou os pecadores de forma desconcertante, incompreensível, de tal maneira. Mas, irmãos, a outra distinção que você tem no texto é que fé e descrença são decisões conscientes históricas, mas com repercussões eternas distintas. Uma das fortes marcas desse parágrafo que nós acabamos de ler parece ser a ênfase na responsabilidade humana. Ninguém pode pretextar inocência, alegando não ter tido condições de reagir diante do maravilhoso recado de Deus, demonstrando o seu amor incompreensível através da encarnação do seu Filho. Ninguém pode dizer, olha, eu bem que queria fazer desse Salvador o meu Senhor, mas eu não pude. Não é possível. Essa desculpa é inaceitável, não é válida. Além disso, a resposta do homem, a resposta que o homem deve dar em relação a esse amor indescritível de Deus, seja uma resposta positiva, abraçando, se devotando a esse amor, ou dizendo, eu não quero o domínio desse amor,
na minha vida, ela é tomada aqui e agora. Sabe que um detalhe interessante desse texto? Todos os verbos envolvidos nessa decisão que os homens tomam a favor ou contra o verbo encarnado, o amor incompreensível, todos os verbos estão no tempo presente. É o que nós temos nesse texto. Irmãos, a prova mais contundente é o verso 18, veja bem. Quem nele crê, diz o versículo, não é julgado. O que não crê, talvez seja julgado no futuro. Só Deus sabe, porquanto ele não conseguiu crer no nome do unigênito Filho de Deus. É isso que diz o versículo? É claro que não. O evangelista João faz questão de dizer, aquele que não crê no verbo, não precisa esperar chegar aquele grande dia. Ele já está julgado. Assim como aquele que crê, já está salvo. Os verbos estão no tempo presente. Preste atenção nisso. Quem é salvo, sabe que está salvo. E quem não tem certeza disso, que está perdido, são aqueles que insinuam que só Deus sabe. Por que eles dizem? Só Deus sabe. Eles dizem isso para tentar esconder a sua própria situação vexatória. Porque não tem coragem de dizer que estão perdidos. Só Deus sabe. Só Deus vai decidir isso no futuro. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que, embora a salvação do homem dependa inteiramente de Deus, a ruína do pecador, caso este se perca, depende inteiramente dele. E ele sabe qual é a condição em que ele está diante da demonstração absurdamente incompreensível, desconcertante do amor divino demonstrado na pessoa do seu Filho. Vida eterna é alguma coisa que tem dimensões escatológicas. Veja aí no verso de número 15. Primeira vez que aparece vida eterna no Evangelho de João. E esse conceito é repetido aí no verso de número 16. É bem verdade que existem dimensões escatológicas nesse termo. Mas preste atenção. Todos aqueles que são candidatos à vida eterna já começam a experimentar das delícias do mundo por vir, já aqui nesta vida. E é por isso que o poeta, de um hino que nós cantamos, até escreveu: eu sinto saudades do céu. Como é que você sente saudades do céu? Se você não foi lá. Mas ele sente saudades do céu, porque ele já experimenta traços dessa celestialidade aqui. Aqueles que são crentes já experimentam isso. A condenação dos ímpios, segundo esse texto, preste atenção, não é alguma coisa que escapa ao entendimento deles, mas é alguma coisa que eles podem atestar que é uma realidade presente, porque eles não podem confessar que os seus pecados foram plenamente perdoados. Deus tanto ao mundo amou, para que através do seu sacrifício nós pudéssemos ter a quitação da nossa dívida, algo que nós não seríamos capazes de fazer.
E uma última coisa que esse texto nos ensina é que a condenação dos ímpios não vai ser o aniquilamento da existência deles, porque isso seria um verdadeiro prêmio. Já imaginaram? O camarada pinta e borda aqui neste mundo, talvez nem isso. Talvez a gente possa dizer, uma pessoa nem não pintou e bordou, ela simplesmente permaneceu a vida toda naquele estado de indiferença pecaminosa para com a mensagem do Evangelho. E essa pessoa morre, desprezando a demonstração infinita do amor desconcertante de Deus. E agora, depois da morte, ela tem a sua existência aniquilada. Ela deixa de existir. Esse não é o ensino das Escrituras. A Bíblia diz que a eternidade está reservada não apenas para aqueles que são crentes, e esses vão experimentar das bem-aventuranças eternas, mas a eternidade também está reservada para os descrentes, porque eles irão experimentar as penas também do castigo eterno. Nós não temos o ensino do aniquilamento dos ímpios nas Escrituras, como alguns gostariam que acontecesse. E o último detalhe do texto é que os salvos amam a luz e andam na luz. Os descrentes amam as trevas e andam nas trevas. É muito interessante observar que aqui neste parágrafo, João, o evangelista, toca corajosamente numa das razões mais vigorosas que distinguem os crentes dos descrentes. Preste atenção, trata-se da relação afetuosa com o pecado. Através desse critério, nós podemos distinguir quem é crente e quem não é. E é o que você tem aqui nesse parágrafo. E João procura descrever isso através de uma metáfora envolvendo luz e trevas. E é interessante notar, veja aí no verso 19, que o evangelista usa o mesmo verbo que ele usou no versículo 16. O verbo amar, para descrever essa relação ímpia que faz com que os homens incrédulos sejam encaminhados à perdição eterna. Preste atenção nisso, que é muito importante. Quando o evangelista aqui descreve a condição dos homens incrédulos, descrentes, ímpios, ele não diz que esses homens têm uma relação superficial de afeição para com aquilo que Deus odeia e despreza. Porque ele diz, esses homens que estão perdidos, eles amam essas coisas. Eles não apenas andam nas trevas, mas eles amam as coisas das trevas. É por isso que a gente, sem medo de errar, diz que a conversão, ela opera uma modificação tão radical na vida de uma pessoa, e essa pessoa passa agora a aprender a amar aquilo que Deus ama e a aborrecer aquilo que Deus aborrece. Esse é o processo radical da conversão. E é trágico que no texto você tem esse contraste terrível. Olha o que o evangelista diz. Assim como Deus demonstrou um amor desconcertante para com a criatura perdida, com o objetivo de salvá-la, os homens ímpios também demonstram essa mesma afeição. E é horrorosamente desconcertante, porque eles amam também, mas não amam o Filho unigênito.
É o que diz o texto. Mas o pecado, as trevas, o mal, olha o que tem aí no verso 20. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Veja o verso 19. Os homens amaram mais as trevas do que a luz. Como pode ser? Porque as suas obras eram más. Essa é a descrição do evangelista. Na verdade, irmãos, esse compromisso que liga os homens incrédulos com aquilo que Deus aborrece não é um compromisso superficial, mas o evangelista faz questão de dizer que é uma espécie de afeição que vem das entranhas. Não é alguma coisa no limite da superficialidade. João também diz que não existe a possibilidade da vida dupla. Através da metáfora que ele escolhe para descrever a condição daqueles que são crentes, distinguindo da condição daqueles que são incrédulos, ele diz assim, é como andar nas trevas e é como andar na luz. Não existe a possibilidade de você misturar essas duas realidades, porque são realidades distintas e mutuamente excludentes. Ou alguém está nas trevas, ou alguém está na luz. Não existe a possibilidade de um meio termo nessas duas realidades, diz o verso 20. E o evangelista diz também que tanto a luz como as trevas, elas exercem um vigoroso poder de atração na vida daqueles que são dominados por essas realidades, é o verso 21. Eu queria terminar só fazendo uma observação última desse texto, não sei se você percebeu. E é algo que o evangelista procura dizer com dor no seu coração durante todo o seu livro. Ele diz o seguinte: lamentavelmente, aqueles que amam as trevas são a maioria. E aqueles que andam na luz, porque amam a luz, são a minoria. Mas não estranhe isso. Ele está dizendo isso aqui. Mas ele já disse no versículo 10 do capítulo 1, a luz veio ao mundo. Deus extrapolou os limites quando fez o verbo se tornar carne. E o evangelista diz, ele veio ao mundo, ele era a própria vida, a vida estava nele, o mundo foi feito por intermédio dele. Mas o evangelista diz, o mundo não quis saber da sua mensagem. E ele vai dizendo isso ao longo de todo o seu livro. Aqueles que andam na luz e vivem na luz são a minoria. Você tem aí no verso de número 19. Deixa eu fazer algumas perguntas para você hoje à noite. Quem aqui já provou desse desconcertante amor de Deus? Já foi apresentado para Ele? Ele já tomou conta da sua vida? Deixa eu fazer uma segunda pergunta que eu já fiz hoje de manhã. Quando Jesus elaborou, decretou, promulgou a ordem que você tem na grande comissão, Ele pensou em você? Seu nome estava na mente de Cristo? Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ele pensou em você? Por que isso é importante?
Porque se você chegar à conclusão de que ele não pensou em você, você não está no meio desses que foram comissionados, você precisa nascer de novo. Porque essa ordem é para aqueles que são discípulos de Cristo. Se você não se sente incluído na grande comissão, você está fora. Você precisa entrar no reino para poder obedecer a ordem que o Mestre deu para aqueles que são seus servos. Você já está salvo ou ainda está perdido? É uma pergunta que se impõe lendo esse texto. Você já está andando na luz ou ainda está andando nas trevas? Que Deus use da sua misericórdia e nos abençoe.